Imagine um país onde o sol escaldante queima as areias do deserto, mas ao mesmo tempo esconde sob elas pirâmides milenares, mais antigas do que aquelas que se erguem ao longo do Nilo. O Sudão não é apenas um nome no mapa, é um mundo enigmático, onde ainda se pode encontrar verdadeiros nômades que vivem segundo antigas tradições e mantêm os costumes de seus antepassados, como se o tempo para eles tivesse parado. E que tal a ideia de conhecer tribos onde as mulheres adornam seus corpos com cicatrizes incomuns e usam pratos nos lábios? Sim, não se surpreenda, no Sudão tudo é possível. Além disso, os locais não têm pressa para o café, pois eles possuem uma cerimônia inteira que transforma essa bebida em uma verdadeira arte. E não se esqueça que o Sudão é um dos países mais fechados da África, onde quase não há turistas, o que significa que você não encontrará multidões de estrangeiros, apenas você e um mundo misterioso que aguarda ser descoberto. Vamos levantar o véu do mistério e mergulhar neste país de contrastes e tradições surpreendentes. Fato 1. Sudão, mais do que apenas um deserto. Pode não parecer, mas o Sudão não é apenas areia infinita. É um verdadeiro tesouro de mistérios históricos. É o terceiro maior país da África e, ao mesmo tempo, um dos menos explorados. Imagine, aqui existem mais de 200 pirâmides. E isso não é brincadeira. Sim, mais do que no Egito. O que você acha dessa reviravolta? Essas antigas estruturas, cobertas pela poeira dos séculos, guardam os segredos da civilização de Kush, que um dia floresceu aqui, onde seus faraós reinavam como verdadeiros deuses. O Sudão não é apenas uma marca geográfica, mas um território onde cada grão de areia pode contar sua história, se você souber ouvir. As tradições locais têm raízes que se aprofundam por milênios e não têm intenção de desaparecer. Aqui, até o café é servido em uma cerimônia especial. Não é apenas um gole, mas uma verdadeira arte. E sim, no Sudão não se encontra multidões de turistas, apenas você, as antigas pirâmides e mistérios que aguardam para ser desvendados. Este é um lugar onde a história não está apenas nas páginas dos livros, mas está em toda parte, no ar, na areia e até nos olhos dos locais, que com orgulho falam sobre suas origens. Portanto, se você acha que o Sudão é apenas um deserto, é porque ainda não sabe o que está perdendo. Fato 2. Faraós negros e seu reino esquecido. Agora vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas não considera quando ouve a palavra Faraó. O reino esquecido de Cuxi não é apenas uma velha lenda, mas uma realidade conhecida por poucos. Sim, você não ouviu errado. Foram os faraós nubianos que governaram no Sudão. E isso não é apenas uma história exótica. Os antigos egípcios, com suas máscaras de ouro e múmias, estiveram sob o domínio desses governantes negros que vieram do sul. Uma dinastia inteira do Sudão conquistou o Egito e, por vários séculos, transformou-o em seu próprio reino. Soa como o enredo de um blockbuster de Hollywood, não é? Mas aqui está o ponto. Quase ninguém sabe disso, e isso quebra a ideia comum de faraós como governantes de pele clara com bigodes requintados. Em vez disso, temos os verdadeiros faraós negros, que construíram pirâmides, elevaram a cultura e deixaram sua marca na história. Em Cuxi, não apenas governavam, mas faziam verdadeiros milagres, arquitetura, arte e até escrita. E o que é surpreendente, ao longo dos séculos, esse reino permaneceu nas sombras, como se a história tivesse decidido deixá-lo de lado, enquanto continuávamos a representar os faraós em uma única cor. Os habitantes locais ainda se lembram de seus poderosos ancestrais e se orgulham de ter governado esta terra. Então, se você pensou que os faraós eram apenas os hegemônicos egípcios, é hora de reavaliar suas concepções. O Sudão não é apenas uma terra estranha,
É um lugar onde a história se esconde nas sombras, esperando que alguém finalmente a ilumine. Fato 3. O café não é apenas uma bebida, mas um ritual. No Sudão, o café não é simplesmente algo que você toma ao acordar. É uma verdadeira cerimônia que carrega profundidade e respeito. Vamos entender o que está em jogo. Nas casas sudanesas, o processo de preparo do café começa com a torrefação dos grãos sobre fogo aberto. As mulheres, como verdadeiras magas, transformam grãos simples em uma bebida aromática que é então cozida em recipientes especiais. E é aqui que a verdadeira mágica acontece. O café é servido com incensos, criando uma atmosfera em que a comunicação se torna não apenas uma troca de palavras, mas um verdadeiro ritual. Não é apenas um copo de café apressado, como fazemos por aqui, mas uma cultura de interação. Recusar participar de tal cerimônia não é apenas um não quero, mas uma ofensa direta para os anfitriões. Você consegue imaginar? À mesa de café não se discute apenas o clima ou as últimas fofocas, mas se constroem relações, se compartilham histórias e se criam laços. É como se em nosso mundo alguém recusasse um almoço entre amigos. Ninguém entenderia o que está acontecendo. Os sudaneses sabem valorizar o momento e transformar até mesmo o mais cotidiano em algo especial. Então, da próxima vez que você for tomar um café, lembre-se das tradições sudanesas e de como a cultura pode influenciar a vida cotidiana. Fato número 4. Cicatrizes como arte, do chocante ao belo. Se você pensou que cicatrizes visíveis são apenas um sinal de trauma, está muito enganado. No Sudão, em algumas tribos, as mulheres transformam seus corpos em verdadeiras telas de arte, adornando-os com cicatrizes elaboradas. Isso não é apenas uma tendência de moda. Cada cicatriz é uma história, um símbolo, e cada uma delas fala sobre algo importante. Agora, imagine o lábio inferior, no qual é inserido um prato. Sim, exatamente assim. Esse prato não é apenas um adorno, mas um símbolo da maturidade e beleza feminina. Para os europeus, isso pode parecer selvagem, mas para as mulheres sudanesas, há orgulho e força nisso. É como se aqui na Europa alguém começasse a usar um gorro de peles no calor do verão. Estranho, mas tem seu charme e significado. Essas tradições provocam não apenas choque, mas também admiração. Para os locais, isso é parte de sua identidade, e não apenas exóticos para turistas. Eles se orgulham de suas tradições, e por mais que nos surpreendamos, elas carregam um profundo contexto cultural que talvez nunca possamos compreender. Portanto, quando você olhar para essas mulheres, lembre-se: por trás de cada cicatriz e de cada prato existe uma rica história que merece respeito. Fato 5. Quando a rigidez da cultura muçulmana encontra o calor do lar. Você sabe como é. Vê uma mulher austera de hijab e logo pensa que por trás dela se esconde algo inacessível, frio. Mas aqui vai uma surpresa. No Sudão, onde a ordem islâmica dita o tom, a vida familiar é repleta de calor e cuidado inesperados. Aqui, apesar de todas as regras e tradições, a hospitalidade não é apenas uma palavra, mas um verdadeiro mandamento sagrado. Ao abrir as portas de casa, você entra em uma atmosfera onde não há vergonha para o homem ajudar nas tarefas domésticas, e a mulher-mãe é considerada a cabeça da família. E isso não são apenas palavras bonitas. Os sudaneses acreditam sinceramente que o convidado é um ser sagrado e que deve ser cercado de atenção e carinho. Imagine, você é convidado para um chá e logo começam a oferecer doces, como se você não estivesse ali apenas por algumas horas, mas por uma eternidade. Mesmo que lá fora a temperatura chegue a quase 40 graus, dentro de casa sempre há espaço para risadas e sorrisos, e as conversas fluem como se vocês se conhecessem a vida toda. E assim acontece.
Por trás das fachadas rígidas, esconde-se uma vida verdadeira, cheia de calor humano e ajuda mútua. E embora possamos não entender ou aceitar suas tradições o tempo todo, é importante lembrar que por trás de cada tradição há um profundo respeito e compreensão. No Sudão, a rigidez e a suavidade não se contradizem. Pelo contrário, elas se complementam maravilhosamente, criando uma atmosfera única que não se encontra em nenhum outro lugar. Fato 6. Saara e oásis, quando o deserto dança com a fertilidade. O Sudão é um lugar surpreendente, onde o deserto e a verdura do Nilo coexistem como se a natureza tivesse decidido encenar seu próprio espetáculo. De um lado, você vê as areias infinitas do Saara, que à primeira vista parecem intermináveis e estéreis. Do outro lado, o Nilo, como uma veia gigante, traz vida a essas terras áridas, e ao longo de suas margens florescem verdadeiros oásis. Aqui, em terras férteis, cultivam-se trigo, tâmaras e algodão, e isso não é apenas comida, é a base da economia e da cultura. Imagine, você está à beira do deserto, e a poucos quilômetros de distância cresce e floresce tudo o que se pode imaginar. Assim, é possível dar um passo e entrar em um mundo onde cada planta parece gritar por vida, e com outro passo chegar ao reino do silêncio das areias. É como se você abrisse uma porta para outra realidade, onde alguns lutam contra a seca, outros colhem a safra, e a vida pulsa intensamente. O Sudão não é apenas um país de contrastes, é toda uma alegoria, onde a natureza nos mostra como sobreviver e prosperar, apesar das condições mais severas. Portanto, quando você pensar no Sudão, não se esqueça de que aqui o deserto não é o fim, mas apenas o começo de algo extraordinário. Fato 7. Porque o Sudão quase não tem turistas, uma joia escondida ou uma armadilha para os ousados. Vamos entender por que o Sudão, com suas paisagens deslumbrantes e rica história, continua nas sombras do mapa turístico. Olhe para as últimas décadas. Conflitos políticos, sanções e agitações internas tornaram o país pouco acessível para os viajantes curiosos. É como se o Sudão estivesse em uma dieta eterna de turismo de massa. Mas aqui está o paradoxo. A ausência de multidões e resorts confortáveis torna o Sudão uma verdadeira descoberta para aqueles que buscam algo autêntico, não desgastado até o brilho pelos guias de viagem. Afinal, você não quer ver os mesmos feeds do Instagram com as mesmas paisagens, quer? Aqui, você pode estar entre as antigas pirâmides de Meroe, onde ninguém está se esbarrando, ou passear por oásis onde a vida flui em seu próprio ritmo, e não no cronograma dos ônibus turísticos. O Sudão não é apenas um lugar, é uma oportunidade de mergulhar em uma atmosfera onde o tempo parece ter parado, e cada pedra, cada oásis respira história. Sim, aqui não há as comodidades habituais, mas não é isso que faz tudo tão encantador? É como um velho e bom filme que você assiste sem comerciais e pausas. Você não é apenas um observador, você é um participante, e essa sensação vale todas as dificuldades. Então, se você está procurando um lugar para se refugiar da agitação e desfrutar da verdadeira exótica, o Sudão está esperando por você. Fato 8. Os verdadeiros nômades do século XXI. No Sudão, onde o tempo parece ter parado, ainda vivem tribos que levam uma vida nômade, conduzindo seus rebanhos por vastas extensões do deserto. Essas pessoas, como heróis de antigos épicos, continuam as tradições de seus ancestrais, ignorando o progresso que passa veloz, como se estivessem em outra realidade. Com os camelos, que consideram não apenas meios de transporte, mas também amigos leais, eles se deslocam com tendas que são facilmente desmontadas e montadas. Não são meras barracas,
mas verdadeiras casas que guardam segredos e costumes passados de geração em geração. Ao contrário de nós, amantes do conforto e da tecnologia, esses nômades vivem em total autonomia em relação à vida moderna, como se estivessem em um universo paralelo, onde Wi-Fi e redes sociais não existem, mas há uma verdadeira conexão com a natureza e uns com os outros. Imagine como se reúnem ao redor da fogueira à noite, compartilhando histórias, experiências e sonhos sob um céu estrelado que nas cidades é ofuscado pela luz das lâmpadas. É um mundo onde cada noite é uma nova aventura e cada dia um desafio. E nós, com nossos hábitos e anseios por conforto, só podemos invejar sua liberdade e sinceridade. Os nômades sudaneses são um lembrete vivo de que a vida pode ser diferente, mais simples e mais inteira. E eles não precisam da nossa definição de sucesso ou felicidade. Sim, eles não sabem o que é Instagram, mas talvez saibam algo mais importante: como ser verdadeiramente vivo. Fato 9. Ritmos inusitados do Sudão, quando o islamismo encontra o animismo. Sim, no Sudão todos oficialmente seguem o islamismo, mas não vamos nos deixar enganar. Nas áreas mais remotas, algo impressionante acontece. Aqui, tradições que parecem perdidas no tempo se encontram. Um simpósio de animismo e rituais sufistas. Imagine só, você está caminhando por uma aldeia e, de repente, é hipnotizado pelo ritmo dos tambores, que parece penetrar na própria alma. As pessoas se reúnem para celebrar a vida através de danças e canções especiais, que, à primeira vista, não têm nada a ver com o islamismo clássico. Isso não é apenas entretenimento, é uma imersão exótica em um mundo onde cada passo, cada gesto está repleto de significado. Nesses rituais, não há espaço para a monotonia. Reina um êxtase que faz esquecer a rotina do dia a dia. Esses rituais são uma espécie de terapia, onde a alegria desmedida e a profunda espiritualidade caminham lado a lado, como velhos amigos. Nesse contexto, o islamismo ganha novas facetas que, por vezes, parecem paradoxais, mas são exatamente esses contrastes que tornam o Sudão tão fascinante. Muitos podem argumentar que essa mistura é inadequada, mas não é isso que define a essência da cultura humana? Na busca por significado, muitas vezes criamos algo completamente único, e aqui, nesses cantos distantes, isso acontece diante dos olhos de todos. Os sudaneses que participam desses rituais parecem nos transportar para outro mundo, onde as regras da modernidade não se aplicam e apenas a sinceridade e a liberdade de expressão reinam. Fato 10. Como se vive no inferno na terra. A resistência dos sudaneses sob o calor. Imagine só, em alguns cantos do Sudão, a temperatura no verão chega a 50 graus Celsius. Isso mesmo, 50. E o que fazem os habitantes locais? Eles não choram nem reclamam do destino, como muitos de nós costumamos fazer. Em vez disso, têm um plano que funciona perfeitamente. Primeiro, constroem casas de barro. Não é apenas uma tendência da moda, mas uma necessidade vital. Essas paredes, como uma pele grossa, protegem do sol escaldante, mantendo a frescura lá dentro. A argila não é usada à toa, ela respira, o que significa que, mesmo com um forno verdadeiro do lado de fora, não se sente calor dentro de casa. Em seguida, os sudaneses têm uma cultura de vestuário especial. Eles usam tecidos leves e soltos, que permitem que a pele respire. Essas roupas, como nuvens, envolvem o corpo protegendo-o do sol, mas sem criar um efeito sauna. O ritmo diurno também não deixa pedra sobre pedra. Ao meio-dia, quando o sol está no zênite, tudo para. As pessoas se escondem à sombra, como vampiros, esperando que o calor diminua um pouco.
Isso não é apenas um hábito, é uma questão de sobrevivência. Nada de passeios ao ar livre nesse horário, apenas sombra e água. E sabe o que é mais interessante? Essas condições moldam um estilo de vida e uma mentalidade únicos. Os sudaneses, que vivem nesse calor insuportável, tornam-se verdadeiros mestres da adaptação. Eles sabem como usar os recursos naturais para sobreviver e até conseguem extrair alegria disso. Não é à toa que dizem que as dificuldades forjam o caráter, e no Sudão isso é visível a olho nu. Fato 10. Cidade fantasma, fantasmas do deserto. O Sudão pode se orgulhar não apenas do calor, mas também de algo que nos faz refletir sobre o tempo e seus caprichos, as cidades abandonadas que um dia estiveram cheias de vida. Imagine como essas ruas eram percorridas por comerciantes, com passos ecoando, enquanto os aromas de especiarias pairavam no ar. Hoje, esses locais se fazem lembrar apenas por meio de ruínas, que, como testemunhas silenciosas, contam como tudo muda rapidamente. Por exemplo, a cidade de Tusk, outrora um importante ponto de parada nas rotas de caravanas, se transformou em uma paisagem desértica. Suas casas, envelhecidas e em ruínas, parecem ter sido esquecidas na pressa. Não são apenas os restos de uma arquitetura, são verdadeiros monumentos que demonstram como a natureza retoma o que é seu. E se você olhar de cima, pode ver como a areia lentamente engole o que sobrou dos mercados outrora movimentados e das casas acolhedoras. Quanto ao clima, aqui não é apenas quente, é brutal. As tempestades de areia que às vezes cobrem essas terras parecem querer apagar de vez a memória dos homens. Para nós, são apenas enigmas históricos, mas, para os locais, são um lembrete de que tudo pode mudar em um instante. Essas cidades fantasmas não são apenas testemunho de uma era que se foi, mas também um reflexo da modernidade, onde a vida continua a escorregar, deixando apenas sombras para trás. Nesse contexto, fica claro que a solidão desses lugares não é apenas um estado físico, mas uma profunda questão filosófica sobre o que deixamos para trás. Fato 12. Uma mosaico linguístico. Do árabe a línguas em extinção. O Sudão é um verdadeiro caleidoscópio linguístico, onde os habitantes locais falam em dezenas de idiomas. O árabe, como língua principal, sem dúvida domina, mas, se você prestar atenção, poderá ouvir dialetos africanos raros, que escapam da memória e estão gradualmente desaparecendo. Por exemplo, a língua Bishara, que hoje apenas algumas pessoas conhecem, ou o Mia, com seus sons e gramática únicos, que podem confundir até mesmo um linguista experiente. A língua aqui não é apenas um meio de comunicação, é uma marca de pertencimento tribal, uma espécie de passaporte que aponta para raízes e tradições. Os habitantes locais se orgulham de suas línguas, e cada uma delas carrega uma história que não pode ser registrada em um livro didático. Muitas vezes, as línguas se tornam um elo que fortalece a identidade e a cultura das tribos que habitam estas terras. Quando você ouve alguém falando em seu dialeto nativo, não é apenas uma conversa, é todo um universo, cheio de significados, emoções e memórias. Mas, infelizmente, com o avanço da globalização e a imposição da língua árabe, essas línguas raras estão à beira da extinção, como velhas fotografias que perdem suas cores. É importante entender que cada perda de língua não é apenas a perda de palavras, mas a perda de toda uma cultura, uma história que se apaga na escuridão. Portanto, se algum dia você se encontrar no Sudão, preste atenção a essa sinfonia linguística. Ela contará mais a você do que qualquer guia de viagem. Fato 13. Comprimidos ou amuletos? A medicina sudanesa entre a ciência e a magia. No Sudão, onde a modernidade se confronta com tradições antigas, muitos moradores
Em vez de recorrer a receitas médicas, preferem buscar ajuda com xamãs e curandeiros. Sim, você não ouviu errado. Aqui, a fumaça e os feitiços ainda têm peso, assim como as boas e velhas ervas, que são passadas de geração em geração. Vou ser direto. Essa abordagem ao tratamento não é apenas uma capricho dos mais velhos, mas sim parte de uma mentalidade que está enraizada na cultura. Em vez de tomarem medicamentos da farmácia, os sudaneses acreditam no poder dos amuletos e daqueles faquir, que, como verdadeiros magos, podem curar a alma e o corpo. Muitas vezes, essas práticas coexistem paralelamente com a medicina oficial, criando uma espécie de simbiose que pode parecer bastante estranha para os estrangeiros. Por exemplo, uma mulher pode estar tomando comprimidos para dor de cabeça enquanto carrega consigo um talismã, que, segundo ela, a protegerá de doenças. Para alguns, isso pode parecer engraçado, mas vale lembrar: nesse contexto, magia e medicina são duas faces da mesma moeda, refletindo o desejo das pessoas por cura e harmonia. Os sudaneses não apenas usam ervas e magia, eles acreditam nelas, e essa confiança estabelece a base de sua interação com o mundo ao redor. Portanto, se você se encontrar no Sudão, não se surpreenda se lhe oferecerem não um comprimido, mas uma infusão medicinal feita com ervas locais, que, segundo dizem, é melhor do que qualquer remédio. Fato 14. A seca como inimiga. A coragem dos agricultores sudaneses na luta contra a fome. No Sudão, onde a chuva não é apenas um capricho da natureza, mas uma questão de vida ou morte, os agricultores travam uma verdadeira guerra pela colheita. Imagine, um ano inteiro de trabalho pode ser reduzido a zero apenas por uma falta de chuvas. Não são apenas palavras, mas uma dura realidade enfrentada pelos moradores locais. Cada vez que plantam sementes, é como se apostassem tudo o que eles têm, esperando pela chuva que pode vir ou não. Às vezes, parece que eles lutam não apenas contra a natureza, mas contra o próprio destino. Essas pessoas não apenas cultivam a terra, elas lutam por sua sobrevivência como verdadeiros guerreiros. Os agricultores locais sabem que a seca não é apenas um fenômeno climático, mas uma verdadeira catástrofe que pode privar suas famílias da última esperança de alimento. Eles utilizam cada gota de água como se fosse ouro e trabalham sob o sol escaldante, arriscando a saúde para alimentar a si mesmos e a seus entes queridos. Essa luta pela colheita não é apenas um trabalho, mas um desafio que exige coragem e resiliência. Todos os dias, eles saem para os campos, cientes de que as condições podem ser insuportáveis, mas continuam a plantar, regar e cuidar, pois só assim podem ter esperança em um futuro melhor. Portanto, quando você ouvir sobre o Sudão, lembre-se das pessoas que, apesar de todos os obstáculos, continuam a lutar por sua terra e sua vida. E isso não é apenas uma história, mas uma realidade em que cada dia é uma nova batalha. Fato 15. Por que no Sudão as pessoas lavam roupas no Nilo e usam areia em vez de sabão? Sim, você não ouviu errado. Em algumas regiões do Sudão, especialmente ao longo do Nilo, as pessoas ainda lavam suas roupas diretamente no rio, esfregando o tecido com areia. Isso não é apenas uma curiosidade, mas uma antiga prática que é passada de geração em geração. Parece estranho? Na verdade, não. Descobriu-se que esse método é surpreendentemente eficaz em condições onde produtos químicos de limpeza e máquinas de lavar são um luxo inalcançável. A areia, curiosamente, possui propriedades abrasivas que permitem remover sujeira facilmente, sem danificar o tecido. Assim, enquanto você, no conforto da sua casa, aperta o botão da máquina de lavar,
No Sudão, as pessoas estão até os joelhos na água, rindo das nossas avançadas tecnologias. Isso não é apenas uma tradição, é uma necessidade. Em um contexto onde a eletricidade é mais uma exceção do que uma regra, essas técnicas se tornam verdadeiras soluções. E imagine como as pessoas se reúnem à beira do rio, conversando, rindo e trabalhando juntas. O ato de lavar se transforma em um verdadeiro ritual. Enquanto nós gastamos dinheiro em detergentes e amaciantes, eles aproveitam a natureza ao máximo e, para ser sincero, fazem isso até melhor. Então, da próxima vez que você estiver em seu banheiro, pense em como é simples e genial abordar as tarefas domésticas cotidianas. No Sudão, as tradições antigas não apenas são preservadas, mas também conseguem competir com as tecnologias modernas. Sudão é uma verdadeira paleta de contrastes, onde civilizações antigas se entrelaçam com desafios modernos e rituais do passado coexistem com aspirações para o futuro. Aqui, às margens do Nilo, vivem pessoas que não apenas preservam tradições, mas também encontram nelas aplicações práticas. Enquanto no Ocidente nos imergimos em um mundo de alta tecnologia, no Sudão eles sabem como extrair o máximo das coisas mais simples. Se você já se perguntou como é lavar roupas usando areia, agora sabe que isso não é apenas uma peculiaridade, mas parte de uma cultura que é passada de geração em geração. Os sudaneses, reunidos à beira do rio, não só lavam suas roupas, mas também fortalecem laços entre si, trocando histórias, rindo e celebrando a vida. Isso, convenhamos, soa muito mais interessante do que ficar sozinho em casa com uma máquina de lavar. Então, amigos, se vocês gostaram de viajar por esse país tão singular, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e comentar qual fato mais o surpreendeu. Sua opinião é importante e estou curioso para saber o que mais chamou sua atenção.